Continuando a série Pílulas de Abstinência, vamos conversar agora sobre o princípio da autorrevogabilidade da permissão para o uso de drogas ou álcool. O raciocínio é interessante. Durante o processo de adicção, a pessoa se auto-permitiu usar drogas ou álcool. Ela foi uma mera usuária, depois uma usuária abusiva e depois adicta. Ela teve um sistema ideológico, um sistema de crenças, de atitudes, de pensamentos, comportamentos, de tudo, eu chamo isso tudo de sistema ideológico, que permitiu o uso de drogas e que permitiu que isso conduzisse ela até a adicção. Quando ela estiver num processo abstêmio, ela vai ter que negar essa permissão para ela mesma. Ela vai ter que revogar, ela vai ter que auto-revogar essa permissão para o uso de drogas. Veja que isso é muito importante. Essa auto-revogação não é um momento, não é pontual. Ela é permanente, ela é contínua e ela dura todo o processo abstêmio. Se em algum momento a pessoa não auto-revogar a permissão para o uso de drogas ou álcool, é porque ela guardou reservas ou porque ela pode voltar a utilizar. E se ela voltar a utilizar drogas ou álcool, infalivelmente ela vai retornar ao universo adicto. Esse é o princípio da autorrevogabilidade da permissão para o uso de drogas ou álcool. Dando continuidade à série Pílulas de Abstinência, vamos conversar agora sobre o princípio da conservação do estado abstêmio. Desde já eu peço licença para quem estiver ouvindo, que pode ser que no áudio apareça algum chiado. Esse chiado é uma chuva muito forte que está ocorrendo aqui na região, então pode ser que atrapalhe um pouco o áudio, né? Mas acredito que não será nada muito grave assim. Vai dar para ouvir. Bom, princípio da conservação do estado abstêmio. Esse princípio indica que a abstinência ela tende a permanecer nesse estado por longos períodos de tempo. O que isso quer dizer? É como se a abstinência se alimentasse da própria abstinência. Ou seja, se você tem 20 anos de abstinência, a tendência a você ter 21 anos é muito grande e muito maior do que a pessoa que tem 1 ano de abstinência para chegar ao 2º ano de abstinência. Acho que deu para entender, né? Então, quem tem 21 anos de abstinência, né, quem tem 20 anos de abstinência para chegar ao 21, é muito mais fácil do que quem tem 1 ano de abstinência e chegar no 2º. Então veja só, é como se a abstinência se alimentasse da própria abstinência, e isso vai ficando cada vez mais fácil. Um organismo que se alimenta dele mesmo e conserva seu estado, consegue evoluir, o nome disso é autopoiese. Então nós chamamos isso de efeito autopoiético da abstinência, ou seja, a abstinência se alimenta da própria abstinência. De modo que, quanto maior o tempo de abstinência, mais fácil fica permanecer na abstinência. Ou seja, a abstinência gera um estado de conservação. E esse é o princípio da conservação do estado abstêmio. Veja, esse princípio se aplica à abstinência. Ele não se refere ao abstêmio e nem se refere ao processo de abstinência em si, mas sim à abstinência. É a abstinência que tende a permanecer por longos períodos. Então, veja a importância disso tudo, né? E nós vamos discutir isso numa série sobre as teorias abstemiológicas. Existe a teoria do efeito autopoético da abstinência. O que é isso? Basicamente é isso. Eu expliquei em algumas palavras, né, o que significa. Então, o prognóstico, né, mais uma vez adjetivando, o prognóstico abstêmio, ele é muito melhor
quanto maior for o tempo de abstinência, né? Alguém que tem 10 dias de abstinência tem um prognóstico um pouco mais pessimista do que alguém que tem 20 anos de abstinência. O prognóstico dessa pessoa é que ela tende a ficar muito mais tempo em abstinência. É claro que ambos podem entrar num processo de recaída e ambos podem se reintoxicar fisicamente. Isso é real, isso existe. Mas o prognóstico, a probabilidade de ficar em abstinência por longos períodos é maior quanto maior for o tempo de abstinência. E esse é o princípio da conservação do estado abstêmico. Dando continuidade à nossa série Pílulas de Abstinência, nós vamos conversar agora sobre o princípio da corresponsabilidade parcial de terceiros pelo tratamento. Veja só, nós conversamos sobre o princípio, nós já conversamos, né, sobre o princípio do ajudando a si mesmo, que o princípio sinaliza que o início do processo de abstinência depende do abstêmio. Ou ele toma essa decisão de iniciar, ou ele não vai conseguir. Mas a continuidade, a permanência no processo de abstinência e não depende apenas da vontade do abstêmio. Ela vai depender da ajuda de outras pessoas. Bom, nós temos que a abstinência ela exige uma série de fatores, ela é multifatorial para que ela ocorra. A abstinência ela precisa de uma série de situações, né? O ato de abster-se da bebida por si só, resumidamente, parece ser muito simples, mas não é simples para aqueles que tiveram o passado de adicção, né? Bom, dentro desse contexto, a pessoa tomou a decisão de ficar em abstinência, de ser abstêmio, e na sequência ela vai precisar colher informações, compreender as técnicas, entender princípios, para saber como se comportar durante o processo de abstinência. Essa técnica, esse mecanismo todo esse conjunto, né, ele nos indica o seguinte: se a pessoa resolveu ajudar a si mesma, né, e se ela está colhendo informações para poder permanecer no processo de abstinência, caso ela recaia, né, eu não gosto do conceito de culpa, né, mas digamos que a culpa pela recaída é dela, a culpa é pessoal, certo? Você não pode deslocar essa responsabilidade pelo uso de drogas ou álcool para terceiros. Então a culpa é pessoal, a culpa é do abstêmio, digamos, né? Eu não gosto da expressão culpa, mas vamos usar ela para não tornar esse assunto muito complexo. Então, a questão da recaída é da responsabilidade, da esfera de responsabilidade do abstêmio. De modo que toda a comunidade científica, todo o sistema científico, ele possui uma responsabilidade parcial pelo tratamento. Essa responsabilidade ela não é integral, não existe um culpado que seja alguém que seja culpado fora da esfera de responsabilidade do abstêmio, né? Não é a culpa pela recaída não é do terapeuta, não é do psicólogo, não é do psiquiatra. Se alguém tem culpa no processo de recaída, seria o próprio abstêmio. Então, as ciências, de um modo geral, como elas se debatem muito sobre a adicção e muitas vezes ignoram todo o processo de abstinência, né? Nós entendemos que existe uma responsabilidade científica parcial, certo? De terceiros. Eles não podem, ninguém fica em abstinência pelo outro, né? Então a responsabilidade que existe pelos terceiros no processo de abstinência ou no caso da recaída é uma corresponsabilidade parcial, certo? Eles poderiam ter contribuído de outra forma, eles poderiam ter
né? Mas não é uma responsabilidade integral, não é culpa só deles, é culpa da pessoa que recaiu. Lembrando que eu não gosto dessa expressão culpa, né? Mas aqui para a explicação desse princípio serve. Ou seja, a comunidade científica, de um modo geral, né, o serviço social, os médicos psiquiatras, os psicólogos e os terapeutas, eles possuem uma responsabilidade parcial no tratamento, né, sendo que a responsabilidade integral ela pertence realmente ao abstêmio, né? Eu deixo o material aqui, porque é um texto curto, mas também ajuda na compreensão do tema. Dando continuidade à nossa série Pílulas de Abstinência, vamos conversar agora sobre o princípio da substituição da autoimportância pela real importância. Princípio muito interessante. Vou mostrar aqui um desenho. Está aqui esse quadro da pirâmide invertida do senso de autoimportância. Veja só, o senso de autoimportância do adicto, ele tem que diminuir, tem que ser atenuado para um senso de autoimportância do abstêmio, que por sua vez vai ser substituído pela fixação da real importância para o abstêmio. Então veja só, nós vamos diminuir o senso de importância da pessoa, o mecanismo egóico dela, o ego, ele vai ter que sofrer uma mutilação para que ele seja um pouco mais atenuado, para que ele deixe de ser o centro das atenções, né? Essa pessoa vai ter que diminuir essa importância, vai atenuar ela um pouco, vai entender que o importante é ela ficar em abstinência, ela vai deslocar esse mecanismo para a abstinência, e na sequência ela vai fixar a real importância disso tudo, que é a abstinência. Então veja só, essa pirâmide é invertida, né? Quando nas fases iniciais, ou na dicção, ela tem a base voltada para cima, a pessoa se acha muito importante, o centro das atenções, né? E depois ela vai atenuar essa importância, e no final vai entender que o que importa, a real importância, é a abstinência, e não ela em si, mas a abstinência, ela com a abstinência. Essa pirâmide se baseia em ensinamentos do terapeuta José Plínio do Amaral Almeida. Inclusive, ele contribuiu muito para a formação desse raciocínio, né? E ele fala muito sobre orgulho teimoso também, o terapeuta José Plínio do Amaral Almeida, e nós veremos em outros estudos sobre isso também. Mas isso está relacionado ao adicto, né? Por óbvio. Posteriormente, durante a abstinência, tudo isso vai ter que ser remodulado, porque não tem como ficar com aqueles conceitos e permanecer em abstinência, né? Nós vimos durante todas essas pílulas de abstinência anteriores a necessidade que tem em ser realizada essa mudança. Então a pessoa vai ter que anular aquela pessoa que ela era adicta para se transformar numa nova pessoa abstêmia. Isso é muito difícil de fazer com uma pessoa que não tenha passado pela adicção. Imagina com alguém que passou por todo esse processo de adicção. Então esse é o princípio da substituição da autoimportância pela real importância. Diminuir o centro das atenções, o umbigo, esse mecanismo egóico que faz parte da adicção, e substituí-lo pela real importância, que é a abstinência, é afastar-se definitivamente daquilo que lhe conduziu ao processo de adicção. Dando continuidade à nossa série Pílulas de Abstinência, vamos conversar agora sobre o princípio da variabilidade do limite cognitivo. Isso é muito interessante. É simples de entender.
É assim, o adicto tem um limite cognitivo muito pequeno. À medida em que o tempo de abstinência cresce, esse limite cognitivo tende a aumentar. O que é esse limite cognitivo? Aqui, para a epistemologia, nós queremos entender o limite cognitivo acerca da sua real situação. É esse o enfoque do limite cognitivo. Não são os pensamentos, as ideias, o raciocínio filosófico, não é nada disso. Né? O que interessa para a epistemologia é entender o limite cognitivo acerca da sua real situação. A situação que a pessoa está vivendo e tudo o que ela está passando. Esse é o limite cognitivo. Então, veja só, o adicto, quando ele está muito intoxicado, ele não tem a menor condição de entender o que está passando com ele. Então nós vemos aquelas cenas das pessoas em determinados lugares, eu não gosto de falar nome de drogas, né? E nem de fazer gestos relacionados a elas, porque podem desencadear fissuras em quem me assiste ou em mim mesmo. Mas existem várias situações onde são feitas entrevistas com pessoas que estão em determinados lugares, onde existe aglomeração de pessoas usando drogas ou álcool, e essas pessoas dizem que querem permanecer naquele local. E muitas vezes elas só têm a roupa do corpo. Né? Por que isso acontece? Além da intoxicação, né, que ela está passando, porque esse limite cognitivo que ela tem a respeito da sua real situação é muito pequeno. É muito pequeno. Ele é quase inexistente. Né? E isso é um dos efeitos da intoxicação. Então, a internação serve para desintoxicar a pessoa, né? Isso ajuda muito. E também serve, pelo menos para a epistemologia, eu vejo dois grandes pontos a favor da internação, que é a desintoxicação da pessoa, para ela aumentar o seu limite cognitivo e conseguir ver a sua real situação, e a cessação da periculosidade. Muitas vezes as pessoas estão expostas, né, os adictos estão expostos a situações periculosas, situações que periculosas eu não diria que são insalubres, situações insalubres são se relacionam à sua saúde, mas situações periculosas se relacionam à sua própria integridade física. A pessoa está correndo risco de grandes violências, né? Por dívidas com traficantes, por estar praticando furtos ou roubos e por aí vai. Então, o internamento serve para desintoxicar e para acessar essa periculosidade que a pessoa estava exposta. E ele ajuda a aumentar esse limite cognitivo. Bom, na abstinência, que é o que nos interessa, esse limite cognitivo ele aumenta conforme o tempo de abstinência. Eles são praticamente proporcionais, né? Salvo nos casos de algumas abstemopatias, mas normalmente eles são proporcionais. Então, quanto maior o tempo de abstinência, melhor a pessoa tem condição de avaliar a sua real situação em relação à adicção, em relação à droga. Esse é o exemplo. Então, a pessoa consegue ver o que a droga trouxe para sua vida, consegue ver os problemas que ela causou, situações de desemprego, conflitos familiares e tudo mais. Ela consegue ver o fundo do poço. Uma coisa é você estar no fundo do poço, a outra é você visualizar o fundo do poço. E uma terceira etapa ainda é você sentir esse fundo do poço. Então são situações distantes, né? O princípio do limite da suportabilidade das perdas é você admitir que você não aguenta mais, é você sentir aquele fundo do poço, né? E a variabilidade do limite cognitivo, ou seja, conforme o seu raciocínio crítico aumenta, você consegue visualizar aquele fundo do poço, sentir aquele fundo do poço e tomar atitudes para sair daquele fundo do poço, né? Então esse é o princípio da variabilidade do limite cognitivo. Quanto maior o tempo de abstinência, melhor a condição da pessoa poder visualizar o seu passado adicto e todas as mazelas que ocorreram naquele período.